Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. Nosso tema de hoje, depois da vinheta. Estamos de volta. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV. Ativar o sininho para receber informações dos novos programas, todos os programas aqui da grade da Conde TV. E comente, deixe seu comentário para ajudar a gente até em novos temas, fazer novos programas. E antes de eu passar para o Gustavo dar o tema de hoje, a gente fala que o mundo, né, que não gira, ele capota. E, na verdade, hoje nós estamos sem a presença do Maurão, né? Quando a gente... Deu cano, quando a gente for falar aí, agora é a vez do Maurão ficar com o cri, né? E hoje a gente pode descer o sarrafo. Será que o Maurão tá sentado no trono? Deve estar com algum problema. Deve estar sentado, problema. Deve estar sentado no trono. Pessoal, quem vai dar o tema de hoje, meu amigo Gustavo Moretti. Estamos aqui na primeira gravação de 2025, Gustavão. Vamos lá, gente. Hoje sem a presença do nosso mestre Mauro Possato, mas vamos que vamos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, né? Nada melhor do que começar um ano, né, fazendo um planejamento, que é super importante para a gente conseguir saber, né, onde nós vamos chegar até o final do ano. Então, como exemplo, né, planejar aí todas as obras e melhorias que tem que fazer no condomínio, né? Até o planejamento orçamentário, já começar a fazer o planejamento orçamentário para que nas assembleias de março, normalmente, seja feita a aprovação. Então, é fundamental que todo síndico, no começo do exercício, né, depois das festas, começar um ano com o pé direito, faça um bom planejamento das ações, de tudo que tem para fazer nos condomínios. Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, por onde começa, o que é importante fazer. E na verdade, assim, Gustavo, a gente como síndico profissional, como a gente sempre fala, hoje nós somos uma empresa, a gente já começa, na verdade, planejando 2025 pela nossa própria empresa. Como que a gente vai se estruturar para atender a demanda de condomínios que a gente tem na carteira e como que a gente vai, e qual a nossa perspectiva de crescimento, que é uma coisa natural. Eu, por exemplo, esse mês de janeiro eu já tenho assembleia, tenho duas, na verdade, uma de possível reeleição e uma outra de um novo cliente. Nada você tem esse crescimento que você tem que fazer esse planejamento em como você vai atender. Então, por exemplo, na minha empresa eu já fiz agora em janeiro a contratação de uma pessoa, de uma funcionária para me atender dentro do escritório, para me auxiliar, mas porque a gente começa a sentir a necessidade até para poder fazer esse planejamento direcionado aos condomínios, né? Eu tive uma assembleia dia 19 de dezembro e o morador falou assim, em janeiro, final de janeiro, vai ter assembleia. Creio que o planejamento financeiro já esteja sendo executado. O cara já estava me cobrando, eu falei, não, a gente já tem algumas coisas já em mente, que a gente precisa só equalizar, colocar no papel, né, para fazer a apresentação para os moradores. E aí nessa conversa, um morador falou assim, e a gente tem obras para fazer, então o condomínio não pode aumentar muito, existe alguma coisa de reorganização do condomínio. Então tudo isso, na verdade, faz parte de um planejamento. Não é só a gente falar o planejamento financeiro, mas você pegar cada condomínio e qual é a condição que cada condomínio tem, o que cada condomínio te oferece, né, e te proporciona de oportunidades para fazer, porque tem condomínios, de repente, que você não consegue fazer muita coisa, mas a manutenção, aquilo que você vai conseguir manter no condomínio, né, para não prejudicar a qualidade do condomínio, e outros, na verdade, que te dão uma oportunidade de um crescimento enorme. Então é importante pegar cada condomínio e poder fazer isso, mas a gente começa pela nossa empresa e vai ampliando isso daí. Na verdade são dois aspectos, né? Tem o planejamento da própria empresa, né? Do quanto você espera crescer,
né? E também o planejamento do condomínio em si. Entrando um pouquinho na questão do condomínio em si, normalmente quando a gente assume um condomínio, né, na minha empresa, a gente faz um planejamento, faz o plano diretor, né? E só que esse plano diretor é necessário revisões nesse plano diretor, né? E todo ano, o momento ideal é no começo do ano. Vai sofrendo alterações. Né? Planejar o que a gente espera, né? Então, até que para os nossos telespectadores, né? Como fala? Nossos internautas. Telespectadores é antigo, né? Telespectadores normalmente se falava na televisão. Então perdão, gente. Internautas. Apesar que a pessoa pode estar assistindo o YouTube na televisão, mas ele então, veio... Não estou todo errado. Mas é uma plataforma de internet. Então, nós internautas aí que nos assiste poder... Os síndicos. Ter como base o que fazer, né? Então, eu começo sempre pelas manutenções preventivas, né? Que é de obrigação fazer. Então, avaliar se estão em dias, né? Fazer tudo bonitinho, se tem todos os laudos, se tem todos os laudos contratados, se no ano passado você recebeu todos os laudos. Verificar a questão do AVCB, né? Quando que vence. Seguro, né? O AVCB, lembrando que a AVCB, você tem que começar a mexer com a AVCB uns 4, 5 meses antes de vencer a AVCB, né? Já começar a pensar. Então, eu começo sempre pelas manutenções corretivas, aí depois nós vamos, pelas preventivas, e depois a gente vai pelas manutenções corretivas e melhorias. Então, a gente busca aquelas manutenções que demandam dinheiro, né? Tem coisas que são simples, que dá para fazer com o dia a dia. Tem algumas que tem que fazer contratando empresa especializada. Eu tive um problema no condomínio, domingo tive que ir até o condomínio. Pegou fogo não, mas queimou lá, torrou um disjuntor de uma determinada torre no condomínio e a torre ficou sem energia. Então, a gente teve que correr para buscar alternativas, enfim. E agora, com base no que aconteceu nessa, a gente vai fazer o planejamento para arrumar todas as demais para que não aconteça, né? Porque no condomínio, quando começa a acontecer um problema, esse problema provavelmente vai acontecer nas demais, vai se repetir nas demais torres. E tu colocou uma coisa, desculpa te cortar, e tu colocou uma coisa importante, e até eu falo assim, quem conseguiu fazer esse planejamento já no mês de dezembro, ou até um pouco antes, já prevendo o futuro, até em cima dessas manutenções que tu falou, talvez tenha saído um pouco mais na frente, que né? A gente tem um período de chuvas aí no começo. Lá na Baixada, nós tivemos já dia 2, que foi quinta, depois dia 4, uma pancada de chuva de meia hora, mais ou menos, né? Meia hora, e 20 a 30 minutos, mas que causam um estrago danado. E muitas tubulações, alguns condomínios, na verdade, não estavam conseguindo a vazão do ralo não estava conseguindo conter a água. E se a rua enche, pior ainda, problema de drenagem, onde tem subsolo, a bomba de drenagem manda essa água para a rua, essa água do lençol freático, ela manda para a rua, porém se a rua tá cheia, volta, né? Ela vai e volta. Aí tu começa a ver lá no monitor que a caixa tá com 100%, tu olha a imagem, vê o subsolo com aquela laminazinha d'água já, né? Então tu começa a querer se precaver. E uma das coisas que a gente já tinha planejado, mas que a gente teve que antecipar um pouco na correria, talvez a gente tivesse que ter feito isso em dezembro, porém as próprias empresas também não tinham tanta condição de atender, porque em dezembro nós tivemos uma semana de Natal praticamente, e uma semana de Ano Novo, o pessoal sai em recesso, então dificulta um pouco. Mas a gente já começou a fazer essa semana, que são as limpezas das próprias tubulações, né? Para ver se não tem alguma obstrução que possa também prejudicar isso. Então, essa manutenção é importante. Na verdade, a gente tem um checklist de período de chuvas, né? Então, isso, além do planejamento anual, tem esses planejamentos da sazonalidade que tem nas SPDA, código de raios. Exatamente. Mas por que é importante começar pelas manutenções corretivas, nas manutenções preventivas e nas melhorias? Porque é bom já começar a levantar tudo que tem que fazer, né? Quais são essas obras de melhorias, porque logo mais vem a previsão orçamentária. E nesse momento é importante você já ter tudo mapeado, orçado, para você conseguir chegar numa assembleia e apresentar, né, quais são o que você pretende fazer. Porque não adianta você chegar na assembleia, eu quero, sei lá, pintar o prédio. Mas você tem que ter uma ordem, você não sabe se vai ser aprovado, mas tem que ter uma ordem de valor, pelo menos, para começar uma conversa. Então, tem condomínios que tem muitas melhorias para se fazer. Tem um condomínio que a gente quer fazer quadra de areia, quer implantar lavanderia, quer implantar
quer fazer uma série de coisas, restaurar quadras, então a gente já tem que orçar tudo, aí levar para nossa Assembleia de Previsão Orçamentária, a gente eleger alguns itens para a gente começar a atuar em cima deles. Então, a gente para saber o que dá e o que não dá para fazer. Exatamente, então precisa começar antes, né? E aí, sempre que eu faço um orçamento para ter ideia de ordem de grandeza do valor, né? Não, às vezes não é necessariamente o valor que vai ser aprovado, mas, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, tenho 10 itens, é difícil a gente já chegar com uns 3 orçamentos, então a gente faz pelo menos um orçamento de tudo que a gente tem que fazer, um de cada um, para ter ordem de grandeza. E aí a gente vai elegendo, que eu entendo que para você decidir o que fazer, o valor também é importante, não só a obra, mas como o valor, para saber quanto ficaria para cada um, se o condomínio tem condições de fazer, e até para definir as prioridades, né? Se aquele condomínio, na verdade, aceita essa... Porque às vezes tu pega um condomínio de um padrão um pouquinho mais elevado, que as pessoas querem fazer e elas têm possibilidade de fazer, têm condições financeiras para fazer. Outros, na verdade, que nem tanto, mas tu tem um caixa já para fazer. É muito mais a liberação daquela verba, né, para você poder executar. E outros, na verdade, que você não vai conseguir fazer tudo, mas existe um desejo dos moradores ali, dos condôminos, de se fazer alguma coisa. Por exemplo, eu peguei um novo condomínio, eu fui eleito dia 2 de dezembro. Então, na verdade, assim, é difícil tu fazer já um planejamento de um condomínio que tu pega dia 2 de dezembro sem estudar esse condomínio. Então, praticamente o meu mês de dezembro nesse condomínio, além das visitas, foi estudar ele, né? E aí a primeira coisa, o condomínio não tem AVCB, tá? Não é um condomínio, assim, ele é antigo, mas nem tanto, tá? É um condomínio até bem estruturado, o próprio construtor ainda mora no condomínio, só que foram passando síndicos e nunca ninguém se preocupou com essa parte, né? Que nem tu falou, se tu faz um planejamento, tu vai olhar lá, o AVCB, bom, o AVCB só vence em 2028, tá ok, então só para 2028, mas nesse ano aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer manutenção dos extintores, tenho que fazer manutenção das portas corta-fogo, as mangueiras, teste hidrostático, então precisa estar, né, tudo bem planejado, vamos dizer assim. E aí eu descobri que não tinha o AVCB. E aí fui procurar lá na documentação que o ex-síndico me deu. Sempre foi um síndico morador e agora que eles colocaram o síndico profissional. E eu até falei, agradeci até ao síndico que eu sucedi ele, porque ele começou o processo. Então ele foi numa empresa, a empresa veio, não tinha nem projeto, ele já fez a primeira parte, que foi o projeto, né, de combate a incêndio, e agora o condomínio tem que se adequar com aqueles projetos, com aquilo que é pedido no projeto. Então agora a gente vai ter que pegar os orçamentos, chamar a assembleia, porque isso é prioridade, né? Prioridade você ter a documentação regulamentada, organizada. Se você tiver um sinistro, tiver algum problema, assim, é para a segurança do condomínio. E aí nós já fizemos uma reunião essa semana, uma reunião informal, batendo um papo com os moradores e colocando isso para eles. Só que essa reunião foi engraçada porque ela foi meio que sem querer. Eu cheguei um dia na portaria e o porteiro saía da portaria da guarita, ia até o elevador e punha a encomenda no elevador. Então, durante esse período, ele abandona a guarita. Tudo bem que o tempo é curto, mas o tempo curto é suficiente para o malandro entrar e ninguém vê, né? E aí eu falei que as pessoas tinham que descer para pegar a encomenda, não o porteiro colocar no elevador. E aí rolou uma insatisfação, entre aspas, a gente acabou fazendo uma reunião e fizemos um alinhamento lá, o pessoal, cada um deu uma ideia, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, e chegamos a um denominador comum em relação a isso, e aí eu aproveitei e coloquei sobre as coisas que eu já tinha visto, aquilo que a gente já tinha analisado. Existe um planejamento também sobre a carga horária dos funcionários, que é um desejo do condomínio, eles fizeram supressão de horas extras, então tem que se organizar. Então, até dentro de tudo que tu falou, o planejamento não é só de melhoria, né? O planejamento é geral, é de um todo, é a manutenção, é preventiva, que a gente falou, é corretiva, funcionários, férias, né? Porque tu tem férias, quem vai cobrir as férias? É que, na verdade, na prática não muda nada. Entra ano, sai ano, não muda nada. Mas, pelo menos para mim, sempre que chega janeiro, né, a gente reflora as expectativas, o ânimo,
né? Então, esse momento eu gosto de sentar e olhar para tudo aquilo que a gente tem para fazer, né? As expectativas do ano. Então, principalmente no condomínio, é fundamental você sentar, né? Parar um pouquinho e olhar, fazer reuniões, né? Para entender quais são as expectativas dos moradores, né? Porque que nem você falou, você chega lá, nesse condomínio você falou, ó, uma prioridade que você vai ter que seguir é a OVCB. Isso como é uma questão de legislação obrigatória, não tem muito que... vocês querem ou não querem. Você vai ter que tocar e acabou. Mas tem aqueles projetos, né? Por exemplo, tem gente que quer quadra de areia, tem gente que quer uma quadra de tênis, tem gente que quer reformar os salões, tem gente... Então você tem que sentar, mapear todas essas vontades, né? Orçar, trazer em valores, né? E para poder botar a realidade para eles. Olha, gente... A gente fazer tudo custa tanto. A gente não tem nada no caixa, ou tem tanto, a gente tem tudo isso aqui para fazer. Tem um condomínio muito grande, cara, que... Cara, tem tanto BO que cada vez que a gente mexe, aparece coisa. A gente tem que... As caixas d'água são aquelas de ferro. Nossa. Tem 18 caixas d'água de ferro, caixa d'água de 30 mil litros, cada caixa d'água de ferro. Estão todas danificadas. A gente tem que trocar todas as caixas d'água. Só aí já é uns 700 mil reais. Tem restauração de edifício garagem, que a empresa que pintou não fez. E aí o pessoal não dá atenção. Tu falou da caixa d'água, mas se os síndicos que passaram antes de você lá tivessem feito esse planejamento com a manutenção correta... Não estaria com esse problema. Não estaria. Então, de fato é isso. A caixa d'água de ferro tem que ter uma manutenção específica todo ano, tem que pintar, passar os produtos para poder aumentar a durabilidade dela. Então, são coisas que não dá, as pessoas não vê. Eu tenho alguns síndicos que eu conheço, não vou citar nomes, mas que eles fazem obras que o pessoal vai ver. Eles se preocupam com coisas que as pessoas vão ver. Benfeitorias notáveis, assim, vou, sei lá, academia, vou melhorar a quadra de tênis, mas ele não faz aquela manutenção básica. Do que está escondido. Ontem eu encontrei o Souza. Souza. E ele atende esse condomínio, ele contou umas coisas para mim que acontece dentro desse condomínio, cara, que é absurdo, né? Então, às vezes o síndico não pode se preocupar somente com as coisas visíveis, né? Tem as manutenções que ninguém vê. Por exemplo, uma manutenção no quadro elétrico, né? Uma manutenção nessas caixas d'água, são coisas que ninguém vê. Que demanda dinheiro, demanda tempo e é obrigatório e ninguém vê, ninguém dá valor. Não, e outra coisa, Gustavo, que a gente falou da caixa d'água. Na verdade, ela é invisível, mas ela é essencial para o dia a dia do morador. Mas eles só vão sentir isso quando parar a caixa d'água, quando explodir uma caixa d'água. Só que aí quando der esse problema, quem é culpado é o síndico atual. Então, por isso que assim, eu gosto sempre... A gente já fez programas aqui falando que não é ideal que a gente entre num condomínio criticando a gestão passada. Sim. Porém, a gente precisa mostrar para as pessoas o que tem naquele condomínio para ser feito. Quem vai fazer a análise se existia a culpa de alguém, se não é o morador, né? O condomínio vai... Não, mas por que o síndico anterior não fez? Não cabe a mim estar aqui falando por que o síndico anterior não fez. A gente tem um problema e precisa resolver esse problema e temos um tempo para resolver. Mas às vezes, Walter, às vezes a gente não pode mesmo criticar porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu pego algum condomínio, eu falo, nossa, por que o síndico não fez isso? A hora que eu pego para fazer, aí eu descubro por que ele não fez. Porque ele começa a mexer numa coisa, a pessoa fala, não, mas esse cara aqui quer mexer nisso aqui, vamos tirar esse cara. Ele começa a mexer num vespeiro. Eu tenho um exemplo, eu tinha um condomínio que eu acabei saindo, o relógio medidor de água estava parado, de algumas unidades estava parado há tempos. E estava lá com aviso, olha, tem que trocar o seu medidor, não estava medindo. A unidade não estava pagando água, e tinha várias unidades assim. E quem estava pagando essa conta? Todos os outros moradores. Aí quando eu entrei, identifiquei essa situação, falei, não, eu vou resolver. Aí fiz todos aqueles, trocaram os medidores. E a conta passada? Fiz todo mundo pagar. O que aconteceu? Gerou uma baita satisfação. É impopular, né? Gustavo, poxa, legal, mas a gente não quer mais, a gente vai ter... É legal você sair e tal, porque... Cara, você vai mexer numa situação que era, sei lá, 40% do condomínio não estava sem pagar água durante 9, 10 meses. E quem estava sendo prejudicado? Todos os demais. E não vai lá te defender. Não vai. Porque gera assim, sabe uma coisa que acontece, Walter? Às vezes, por mais que o morador que foi prejudicado saiba
que eu tenho razão, ele não vai querer se dispor com o vizinho. Né? Então tem moradores que falam assim, poxa, não, beleza, Gustavo, você tá certo, mas cara, eu não vou brigar com o vizinho, ele tem razão. Né? Então assim, às vezes a gente vai tomar medidas que é impopular e que acaba, a gente tem que fazer, vou dar um exemplo da VCB, se essa VCB for muito caro para fazer e você vai ter que fazer, se tiver moradores que é contra, eles podem fazer um lobby para tirar você para não fazer. Eu fiz esse comentário na Assembleia, nessa reunião, nesse bate-papo, justamente em cima disso. Porque o rapaz falou assim, não, o síndico pode fazer assim, tal, não sei o que e tal. Aí eu falei para ele assim, o síndico pode. Eu, como síndico, poderia chegar, bater o pé e falar assim, pela segurança do condomínio, é a minha responsabilidade e tem que ser assim. Porém, eu posso determinar a regra e vocês podem determinar a minha saída. Sim. Se vocês não estiverem satisfeitos com essa tomada de decisão que eu fizer, tipo unilateral, sem a gente discutir aqui, chegar num denominador comum, que é o que a gente está fazendo, vocês se unem, marcam uma assembleia e eu vou colocar um síndico que faça o que é bom para a gente, né? Então, por isso que é interessante a gente ter também esse meio termo de conversar. Eu já fiz isso de cobrar, só que assim, eram poucas pessoas, então acabou não tendo tantos reflexos, mas é sempre importante, e aí isso ficou claro até nessa reunião que a gente fez, que o rapaz falou, Walter, toda vez que for tomar uma decisão que impacte no modo de vida, né, nem que seja até na cobrança de todos, chama todo mundo para conversar, faz uma reunião, pessoal, temos essa situação. Se a maioria aqui entender que vai cobrar, vai cobrar. Se a maioria entender que tá tudo bem, vai ficar assim mesmo, vai ficar assim mesmo. Aí é como... Eu até falo que, assim, o que eu não posso é fazer coisas que vá contra a regra, contra a legislação, onde eu vou ser prejudicado. Aí, nesse caso, eu prefiro sair do condomínio. Sim. Né? E até, assim, no final de janeiro, a gente tem uma assembleia, que a princípio seria uma assembleia de reeleição. Estou pensando ainda se a gente vai concorrer ou não. Né? Lá eu estou em parceria com outro síndico. E aí, assim, a gente não tem reclamações do nosso trabalho. A reclamação sempre é aquele negócio, comunicação, falta de comunicação, que o pessoal quer que tu fique... E não é nem muito geral do condomínio, né? O próprio conselho quer que tu fique dando, tipo assim, qualquer passo que tu... E eu já falo quando eu vou nos condomínios, cara, aquilo que é do dia a dia, não tem o porquê ficar lá, estamos fazendo a manutenção do extintor, estamos fazendo a limpeza da frente do condomínio. Isso é o dia a dia, a manutenção, você tá olhando ali, você tá vendo. Né? Então, existe essa... E aí nós levamos lá, tem um problema de queda de revestimento da fachada. E tanto que tinha síndico que na época falou, vocês vão entrar lá tem problema assim, cara, eu não entraria não sei o quê. Teve cara que não quis concorrer por conta disso. Aí a gente acabou levando, fez o laudo, né? Já fizemos assembleia para aprovar orçamento e tal. E eu peguei, aí fizeram um comentário, eu tenho um contato com a síndica anterior, eu falei assim, me diz uma coisa, quanto tempo tu ficou lá? 3 anos. Nesses 3 anos, houve alguma situação de ter essa obra na fachada? Porque dá a impressão que é a gente que está demorando, só que ela é anual o mandato. É a gente que está demorando, mas nesse período todo nós fizemos bastante coisa e estamos levando. Ela falou, Walter, eu já levava, não passava nem do conselho. Ela falou, não passava nem do conselho. Então, para a gente deixar claro aqui e caminhando para o final do nosso programa sobre planejamento, é importante você planejar manutenções preventivas, manutenções corretivas, mapear as melhorias, já planejar a previsão orçamentária, né, que está se aproximando aí, e aí você vai ter um mandato, aí vai ter um ano tranquilo. Obviamente vai surgir coisas que não foram planejadas, mas aí você consegue, dentro da previsão orçamentária, encaixar isso e então foi. Eu tô aqui rindo por dentro, porque eu vou perguntar pro Maurão o que ele acha. E aí, Maurão, o que você achou? O que você achou do programa de hoje? Tem alguma coisa a falar, acrescentar? Ele tá quieto hoje, né? Tá. Tem alguma coisa para acrescentar?
Pessoal, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. O Gustavão já deu o resumo final. Não se esqueça de curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhecer, interessados no tema. E mais uma vez, como a gente falou no começo do programa, comente aí, pergunte, né? Quais são as suas dúvidas, o que você tem de interesse, de coisas que a gente ainda não falou, ou que você quer que a gente volte a discutir sobre os assuntos do dia a dia condominial. Bom, estamos nas plataformas de podcast e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.